Bom, pessoal, a gente vai falar sobre os conjuntos numéricos, tá certo? Vai rever algumas características principais sobre cada conjunto numérico e vai estar fazendo um estudo detalhado das propriedades de cada conjunto numérico, tá certo? Bom, nós temos os seguintes conjuntos numéricos: os naturais, os inteiros, os reais, os racionais, desculpa, reais e irracionais, tá certo? É, a gente vai ver em cada aula algumas características de cada conjunto. Então, os primeiros conjuntos numéricos que a gente vai falar são, primeiro, o conjunto dos números naturais, que por definição é todo número que satisfaz ou resulta de uma contagem, tá certo? E aí nós temos que ele é representado pelo n e são os seguintes valores. Quando a gente pensa numa contagem, então a gente pensa em 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, tá certo? Bom, quais são as propriedades de operação desses conjuntos? As propriedades seriam é, algumas características particulares de cada conjunto, tá certo? Para quem não sabe o que é propriedade, seria basicamente isso, as características dos elementos daquele conjunto. Nós temos a propriedade da adição, tá certo? Que diz o seguinte, que a soma de todos os números naturais, de dois ou mais números naturais, resulta em um número natural. Então eu coloquei alguns exemplos aqui, olha. Se a gente somar o 3 vezes 4, vai dar 7, que é um número natural. Então essa propriedade é válida para a soma de dois ou mais números naturais, ok? Aqui está um outro exemplo, 6 mais 10, o 6 é um número natural, o 10 é um número natural, e a soma deles dá 16, que também é um número natural, ok? Bom, uma outra propriedade é a propriedade da divisão, que diz o seguinte: se a gente tiver um número A natural e um número B natural e efetuarmos a divisão, isso vai resultar em um resto e um quociente, tá certo? Onde o A vai ser igual ao B vezes o quociente mais o resto, ok? E esse resto ele pode ser maior ou igual a zero e menor que B. A gente vai ver algumas características, alguns exemplos na prática de como que isso acontece, tá ok? Bom, na divisão exata, nós temos duas possibilidades para a divisão. Ela pode ser exata ou inexata. Se ela for exata, isso quer dizer que o R aqui ele vai ser igual a zero, tá ok? E na divisão inexata, o R ele vai ser maior que zero, tá ok? Então vai ser qualquer outro valor maior que zero. Então vamos pegar aqui um exemplo de uma divisão exata e um exemplo de uma divisão não exata, tá certo? Se a gente tomar 4 dividido por 2, a gente tem o seguinte, que vai dar um 2, pois 2 vezes 2 dá 4, e 4 menos 4, resultado é zero. Então aqui está o meu resto, que é o zero, e aqui está o meu quociente, que no caso é o 2, tá certo? Então essa divisão aqui ela é dita exata. Por que exata? Porque o resto ele é igual a zero, tá certo? Já se a gente tomar o 5 dividido por 2, a gente vai ter isso vai dar um 2, porque 2 vezes 2 dá 4. E aí vai nos restar 1, tá ok? Então aqui o resto é 1 e o quociente é 2, tá certo? Então nesse caso, como o resto ele é maior que zero, então é uma divisão inexata. No caso em que o resto é zero, a gente chama a divisão de exata, tá ok? Então essa daqui é inexata. Bom, voltando para cá nas características, olha, o A
é igual a B vezes o Q mais um R, tá ok? Então, vejamos aqui, olha. Nesse caso, o A, que é o valor que eu vou dividir por B, ele vai ser igual ao B vezes o Q mais o R, tá certo? Vamos conferir isso daqui, para ver se isso realmente é verdade. Olha, lá, o A aqui é quem? O 4, então o 4 é igual ao B, que no caso o B é 2, vezes o Q, que é 2, mais o resto, que é 0. 2 vezes 2 dá 4, mais 0, 4. Então, 4 realmente é igual a 4, tá certo? Então, observem que essa propriedadezinha aqui de que o A é igual ao B vezes o Q mais o R, ela é válida para as divisões exatas. Vamos verificar se ela é válida para as inexatas, tá ok? Então, o A aqui é 5. Então, esse 5 vai ter que ser igual ao B, que é quem? O 2, vezes o Q, que nesse caso aqui é o 2 também, mais o R, que nesse caso é 1. E é verdade, né? Ó, porque 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. Então, observe que em toda divisão de número natural, essas propriedades são verdadeiras. Ou seja, o A vai ser igual ao B vezes o Q mais R, e o R, o resto aqui, ele vai ser sempre ou igual ou maior que zero, tá ok?